E a gente fala o seguinte: o comunicador, né, católico, né, que comunica na nossa arquidiocese, a gente está aqui com a presença de gente das Pascons, né, paroquiais, a gente está aqui com a presença de blogueiros católicos, a gente está aqui com a presença de vozes católicas, que é um novo grupo que está sendo formado. A gente tem aqui a presença de colaboradores e funcionários do sistema redentor de comunicação. Né? Esqueci alguém? Esqueci alguma coisa? Não. Os foranos também são membros da Pascom. Vamos passar agora, vamos dar uma olhada na mensagem do Papa, para a gente se situar um pouco. Está a aparecer uma nova ágora. As redes sociais são uma praça pública e aberta, onde as pessoas partilham ideias, informações, opiniões e podem ainda ganhar novas relações e formas de comunicar. As pessoas que nelas participam devem esforçar-se por serem autênticas, porque nestes espaços não se partilham apenas ideias e informações, mas, em última instância, a pessoa comunica-se a si mesma. O desenvolvimento das redes sociais requer dedicação. As pessoas envolvem-se nelas para construir relações e encontrar amizade, buscar respostas para as suas questões. A cultura das redes sociais e as mudanças nas novas formas e estilos de comunicação colocam sérios desafios àqueles que querem falar de verdades e valores, num ambiente muitas vezes mais determinado pela popularidade. Assim, as redes sociais tornam-se cada vez mais parte do próprio tecido da sociedade. Em causa está o novo ambiente. Um ambiente digital, onde é necessário também dar a conhecer o Evangelho. Caso contrário, poderá ficar fora do alcance da experiência de muitos que consideram importante este espaço existencial. O ambiente digital não é um mundo paralelo ou puramente virtual, mas faz parte da realidade cotidiana de muitas pessoas, especialmente dos mais jovens. Neste ambiente, o ambiente digital, a palavra escrita aparece muitas vezes acompanhada por imagens e sons. Uma comunicação eficaz, como as parábolas de Jesus. É natural que a pessoa que possui a fé deseje partilhá-la com aqueles que encontra no ambiente digital. A aparição nas redes sociais do diálogo acerca da fé e do acreditar confirma a importância e a relevância da religião no debate público e social. As redes sociais são instrumento de evangelização, fator de desenvolvimento humano, meios para reforçar o sentido da sua unidade, ferramenta para partilhar recursos espirituais e litúrgicos, espaços que oferecem oportunidades de oração. Contactos feitos online são também um convite à descoberta do valor da comunidade. Coerência com o Evangelho é um desafio para todas as realidades onde a pessoa é chamada a estar, tanto a física como a digital. Estes são desafios que a Igreja Católica enfrenta em todo o mundo. Esta quarta-feira, no Fórum Picôs, em Lisboa, Agora eu queria chamar aqui na frente Ana Maria, né, que vai estar com a gente, Elisa. A gente vai fazer aqui uma exposição para vocês e a gente vai trabalhar os nossos focos, né? Como vocês sabem, cada um de nós aqui tem uma experiência em relação a isso e a gente vai partilhar com vocês. Eu pelo lado do comunicador, que é publicitário, que é agente da Pascom também, tá? Ana, que é jornalista, e Elisa, que trabalha com as redes sociais da Arquidiocese. Ou seja, para quê? Para que a gente possa, vocês principalmente, possam discutir, que vai ser logo depois, possam discutir e trocar ideias sobre esse novo campo da comunicação, esse novo, né, lugar de comunicação, como o Papa fala. Então, antes da gente, eu quero te mostrar uma coisa para vocês.
Passa ali. Né? Como nós falamos, o Papa chama de uma nova ágora, ou seja, uma nova praça pública, um novo espaço de comunicação. E mais do que comunicação, é partilhar ideias, né? Informações. É partilhar, gente. Né? Então, partilhar indica troca. O mal é que muitas vezes nós mandamos alguma coisa e não recebemos alguma coisa, ou não fomentamos receber alguma coisa. Eu vou começar com um fato que é muito interessante, tá? Que foi a escolha do Papa Francisco. Então, onde há fumaça, há Papa não, a rede social também, tá? Na escolha do Papa Francisco, fez com que pela primeira vez a eleição de um sucessor da igreja pudesse ser experimentada online. O canal do Vaticano no YouTube, por exemplo, realizou transmissão online do evento, reunindo mais de 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo o anúncio do novo Papa. Os pontos de vista, as reflexões, as mensagens de apoio e também vida do novo Papa já estavam circulando nas redes sociais, levada por meio de tablets, computadores e smartphones, minutos depois de as janelas do Vaticano se abrirem. Gente, isso é impressionante. Antes de qualquer periódico, antes de qualquer TV, antes de qualquer rádio. No Twitter, no dia que iniciou a conclave, em 12 de março, haviam mais de 430 mil menções envolvendo o termo conclave. Após o anúncio, a palavra apresentou crescimento, mas perdeu força para o termo Papa, que cresceu exponencialmente ao longo da última semana, apresentando um volume acima de 4 milhões de menções, segundo dados da plataforma TOSP. Gente, esse é o nosso novo universo. Olha como a igreja entra no foco das redes sociais. Tem uma menina que eu acho que não está aqui, eu vi um post dela na rede social que foi muito interessante. Um amigo dela botou o nome dela na mão e fotografou com o Papa Francisco, ele estava lá na hora. E fotografou e mandou para ela uma homenagem. Isso é muito rápido, gente. Então necessita da gente também respostas rápidas, né? Estarmos antenados. É preciso que nós criemos nas nossas pascomas ministérios, realmente ministérios sociais, de redes sociais, tá? Pessoas dedicadas a isso. Então, Ana, quer falar um pouco sobre a nossa autenticidade? É importante, gente, como o Padre Márcio bem disse, é importante que nós nas redes sejamos autênticos. E não só entender o testemunho, a força que nós temos às vezes contra nós mesmos. Tá? O Padre Márcio citou um fato que eu vou até crescer um pouquinho, que é o caso da questão dos cantores. Logo tinha um grupo de católicos, jovens católicos, fazendo um post dizendo que aqueles cantores não os representavam. E eles foram seguidos por milhares concordando com eles. Vocês imaginam quem não é católico e olha esse testemunho, o que o cara entende? O que o cara percebe? O que ele vê da nossa igreja? O que ferramenta, perdoe a palavra, que armas a gente dá na mão dessas pessoas? Gente, uma das coisas que eu percebo como assídua frequentadora do Facebook são, às vezes, discussões muito desagradáveis dentro de correntes da igreja. Alguns conservadores, alguns mais liberais, e se atacando. Outro dia eu tive que entrar numa discussão que eu achei tão complicada,
situação, eu disse, gente, vamos discutir isso dentro da igreja? Entendeu? Porque a gente estava dando munição para todo mundo. É complicado essas coisas, a gente tem que pensar muito bem. E um conceito que a gente tem que ficar muito claro, os estudiosos hoje não gostam muito da palavra virtual, porque virtual é real. Não é pelo fato de eu estar escondidinha atrás do computador, não significa que eu, Ana Maria, não, enquanto pessoa, mãe, jornalista, da Pascom, enfim, militante para uma sociedade melhor, que eu não esteja ali, eu estou ali. Ali as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm que dar testemunho, como o padre falou. Então, essa questão, pensem sempre nisso. Real e virtual. Não existe o virtual. Virtual é um termo muito impreciso, tá? Porque o que está ali é real. As pessoas estão passando testemunho. Quer falar alguma coisa? Um pouco ainda sobre esse ponto do virtual e real. Eu lembro que a gente teve um seminário para comunicadores na Brasília, que falou que a gente foi o padre Jones Pagaro, muito profícuo nesse momento. E ele falou exatamente sobre isso, né? Que quando você se coloca na rede, você se coloca por inteiro. Não há como você dissociar quem você é aqui com quem você é dentro da rede. Para nós católicos, acho que isso fica mais latente, né? Muita gente usa Facebook para ter plateia, né? Às vezes a gente posta alguma coisa porque acha que alguém vai curtir, vai compartilhar. Não é nem talvez porque a gente goste tanto, né? Porque o outro, aquelas indiretas, né, de Facebook que batem todo mundo, menos em quem precisa. Mas, não é verdade? Eu passei por isso. Então, e aí, só que nós católicos, a gente não pode dissociar o que a gente é fora do que a gente é dentro, porque é um ambiente só, né? O virtual deixou de ser virtual. As redes sociais, como o próprio nome diz, né, são redes de relacionamento. Então, da mesma forma que a gente se relaciona fora da rede, a gente precisa se relacionar dentro. Então, o testemunho que a gente dá fora da rede é o testemunho que a gente precisa dar dentro da rede. E eu lembro de uma coisa que ele falou que ficou bem assim em mim, que é bem simplesinha, mas é interessante, que às vezes a gente vê Facebook de muitos católicos, um monte de imagem, muita imagem, compartilha imagem. E isso se perde um pouco, né? Porque, é claro que a imagem é linda, eu adoro imagem, eu sou fotógrafa, então a imagem para mim é sensacional. Mas só a imagem e só uma frase não mostra quem a gente é de verdade, né? Postar a imagem, postar a frase é muito válido, mas ser verdadeiramente cristão na rede e fora dela, eu acho que é o mais válido ainda. Show de bola. Deu para entender, né? A gente, não é que, como a Ana falou mesmo, até a gente tomar cuidado, não é que a gente não vá ter o debate. Tá? A gente vai entender um pouquinho, aqui a gente vai discutir sobre isso, a que nível tem que haver esse debate. Tá? Eu estou aprendendo agora com vozes católicos a não gostar muito da palavra debate. Né? Debate tem um vencedor, tem um perdedor, e na realidade o debate não gera um diálogo. Né? Então, é importante o diálogo na rede. Como a Elisa já começou a falar, é preciso que nós nos formemos, é claro. É preciso, como eu disse para vocês, que a gente crie verdadeiros ministérios para estar nesse ambiente, tá? Com pessoas dedicadas a isso. É preciso ver a qualidade, é preciso também entender um pouquinho de como funciona as redes e como funciona esses compartilhamentos. Vocês sabiam hoje, por exemplo, que o Facebook mudou como é que é o nome? Esqueci agora. Aquele programinha que ele marca quantas posts ele vai... algoritmo dele. Então, somente 15% que você fala, ele coloca sistêmico.
15% do teu público. Então imagina, tá? Você tem um público X, ele vai pegar 15% e pelo sistema ele vai disparar para essas pessoas. Ele vai escolher aquelas pessoas que mais curtem o teu ambiente, vão lá, curtem a coisa. Daí a importância do conteúdo. Como é que você bypassa isso? Criando conteúdos compartilháveis, não fala nem virais, mas compartilháveis pelo outro, de qualidade, para que aquele que é fã seu, aquele 15%, consigam atingir os outros 85%. Vocês entenderam? E aí ultrapassar essa barreira até. Eu vou até falar a gente teve um post lá na paróquia agora, né? Do Dia das Mães. Tem muito pouca gente ainda, tem 80, o Facebook disparou para 35. A última vez que eu olhei, ele tinha alcançado 700 e poucas pessoas. Então 35 foi sistemático, o resto foi viral. O resto foi vindo desses 35. Então a gente tem que estar cuidadoso. Às vezes, como a Elisabeth falou, às vezes a gente pega uma imagem de Jesus Cristo, coloca lá e vai embora. Como você colocou 300 colocaram e aquele monte de imagens chega para você. Eu recebo, com os meus amigos todos, dezenas de imagens católicas, né? Por causa da Pascom, por causa de todos os meus envolvimentos na igreja. Então, é muita informação. Só aquela que se destaca, eu acabo partilhando. O grande desafio, como disse o Padre Márcio, colocou bem para a gente, o Papa coloca, é transmitir verdades e valores. Não é só transmitir, mas gerar discussão em torno de verdades e valores. Elas já existem, gente. O que nós temos que fazer é nos posicionar como católicos. As discussões já existem. Deixa eu ver se como está aqui. Então, por exemplo, vamos falar de redes sociais, diálogo acerca da fé. Tá? Eu vou seguir uma sequência de raciocínio aqui com vocês, só para vocês entenderem como é que funciona, como a pessoa que está do outro lado do cabo, né, ou do wireless, está ali do outro lado, o que ela já faz em relação a esse conteúdo. O que ela precisa é que nós sejamos players disso também. Nós, católicos, estejamos lá também. Então, as pessoas usam hoje as redes para interagir com uma quantidade sem precedentes de pessoas de diversas origens e temas. Temas religiosos, temas culturais, temas econômicos, temas educacionais, psicológicos e até o emocional. Tá? Uma coisa que eu percebo, e aí, como eu também tenho muita gente de Pascom no meu Face, é que a gente perde a oportunidade do diálogo e da discussão. Né? Então, o que acontece? Eu vejo as mídias, isso eu falo até porque aconteceu isso muito na minha paróquia, a gente está reformulando, as mídias muito para trabalhar na divulgação, e é uma pena só você usar só a divulgação, porque você perde a possibilidade, então você joga para todo mundo compartilhar, como se fosse só apenas para divulgar o fato. E quando a gente pode botar questões, quando a gente pode interagir, quando a gente pode trabalhar esses temas e viver o Evangelho dentro das redes, não é só postar a palavra, não é só postar noções, conteúdos católicos, é você postar possibilidades de testemunho, é você postar possibilidades de coerência da fé com esses outros fatores aqui. Por exemplo, como um católico vai postar alguma coisa contra o aborto?
como um católico vai postar alguma coisa contra a pena de morte? A gente tem que tomar cuidado, entendeu? A gente tem que chamar a atenção disso. Várias vezes eu coloco, falei, mas você, como católica, você está falando isso? Vamos pensar, enfim, a gente parte sim para um diálogo, para discutir, porque em todas essas, no econômico, no educacional, tudo isso a gente tem que passar o evangelho mesmo. Não é só a palavra. Eu vejo às vezes de manhã sai o evangelho, várias coisas passam, compartilho, né? Sai o evangelho da Paulo, tem um outro site que sai umas oraçõezinhas. Tudo bem, a gente compartilha porque não sabe que isso vai longe. Mas não é só isso, né? Eu acho que quando você vê uma igreja que está numa luta contra a corrupção, a gente tem que se engajar nisso, porque a igreja, a CNBB, está aí. Entendeu? Para a gente trabalhar numa postura, a gente tem que conhecer o que a CNBB está propondo, o que a Arquidiocese está propondo, a gente tem que ter essas informações e procurar essas informações, porque não é só na palavra, é exatamente no testemunho e na coerência, né? É interessante a gente pensar que, na verdade, o que a gente precisa muito é estudar o que a igreja diz, né? Nós somos comunicadores, né? Cada um em seu âmbito. Mas nós somos, além de comunicadores católicos. Então, tudo que a gente diz precisa estar de acordo com aquilo que a gente professa, né? Se eu digo que eu creio na Igreja Católica, eu preciso professar o que a Igreja Católica diz para mim. Mas eu não posso professar se eu não conheço, né? A gente não ama aquilo que não conhece, né? Então, eu preciso conhecer o que a Igreja diz, porque o que a Igreja diz é o que Jesus Cristo disse, né? Nós estamos em plena comunhão. Então, nós somos uma, a Igreja Católica é uma. Então, o que as igrejas no mundo, né, as paróquias no mundo estão fazendo? É bom a gente também olhar um pouco para fora, para a gente perceber que a gente faz parte de uma unidade. Nós não somos sozinhos, nós não somos a nossa paróquia e a igreja está lá em cima. Não, nós somos igreja. E dentro dessa unidade, o que a igreja que é mãe nos ensina? E o que a gente, como filhos, né, dessa igreja, pode passar para esse mundo que está tão perdido nos valores? Nós estamos inseridos no mundo, não somos do mundo, mas estamos inseridos no mundo. E a gente precisa mostrar para o mundo o que a igreja diz. Mas não mostrar apontando o dedo, né, como ela falou, às vezes vejo debates, umas brigas dentro do Facebook. Às vezes eu fico abismada, assim, meu Deus, como é que a gente faz para parar isso? Porque daqui a pouco as pessoas se batendo virtualmente, é uma coisa louca. Então, a gente precisa mostrar o que a igreja diz sem apontar o dedo na cara do outro, desculpa o termo, né? Mas é isso mesmo. Mas a igreja fala isso. Não é assim, né? Senão você vai virar o chato que ninguém quer ouvir. E é exatamente o contrário, a gente precisa ser ouvido, né? O carisma do cristão é a evangelização, então a gente precisa chegar onde ninguém chega. E a rede social, ela chega aonde ninguém vai. Eu posso não estar presente ali, mas o que eu falei pode chegar, né? O que o Marcos falou, a gente compartilha uma coisa para 35 pessoas, daqui a pouco 1000 estão um dia compartilhando aquilo e vai chegar onde a gente não sabe, né? Então, assim, nós somos igreja, isso eu estou aprendendo muito com vós também, né? Nós somos igreja e a gente precisa, dentro de todos os meios em que nós estivermos, falar com os filhos da igreja, né? As palavras de Cristo. Como é que a gente... E não é falar as palavras de Cristo, às vezes eu vejo muito isso também, recortar o trecho da Bíblia e tacar no Facebook. Eu faço, eu recorto o trecho da Bíblia, eu ponho foto, eu faço tudo isso. Mas às vezes você vê uma pessoa, sei lá, bandido bom é bandido morto. Aí no post de cima, porque Jesus Cristo disse, amai-vos uns aos outros. Oh meu Deus, afinal, o que está acontecendo? Alô, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha coerência com aquilo que a gente prega, né? Se eu sei que Jesus Cristo disse amai-vos uns aos outros, eu preciso acreditar nisso, viver isso também, né?
queria... Quem é que trabalha com ou está à frente de rede social aqui na escola? Eu queria colocar um desafio para vocês, acima disso. Vamos melhorar esses posts, né? Não só colocar uma foto, mas colocar alguma coisa que gere a discussão. E melhor ainda, a gente tem um hábito que isso virou institucionalizado somente no Facebook, né? ou no Twitter, né? Curta e compartilhe, né? Não é isso? A gente bota lá no nosso post assim, curta e compartilhe essa ideia, esse conceito. Vamos mudar? Aí é um desafio. Deixa assim, curta, compartilhe e deixa aqui embaixo o seu comentário. Já pensou? E a gente começar a dialogar com essas pessoas que estão ali, falando com a gente. Esse é o desafio das redes sociais, esse é o desafio que o Papa pede para a gente. Esse curta, compartilhe e comente, além das redes da Arquidiocese, o pessoal da Vida Pascal na paróquia, a gente também administra a rede social da paróquia. E a gente tem que estar muito atento, porque o comente, de vez em quando, vão ser umas discussões, tá, gente? Então a gente precisa também saber como é que a gente interfere para, calma aí, vamos acalmar a zona, porque paroquianos e pessoas de fora vão começar a discutir no post, né? Daqui a pouco eles vão estar digladiando novamente. Então, assim, a gente precisa também saber como entrar para que os ânimos se acalmem, né? Como trabalhar com essas pessoas que fazem como testemunho? Eu tenho um exemplo muito claro comigo. Eu não estou ouvindo. Oi, antes de mais nada, eu sou Mônica, sou de Capuchinhos. Como trabalhar com essas pessoas que fazem contra-testemunho? Eu tenho bem próximo de mim, eu tenho um problema muito grande. O revisor da Pascom, ele é uma pessoa extremamente radical e coloca coisas assim absurdas. Tipo, sou a favor de arma, todo mundo armado, mate todo mundo. São coisas assim totalmente contra testemunhos e ele representa Cristo, tá? Mas ele tem umas coisas muito radicais. E às vezes a gente coloca alguma coisa e ele coloca, tipo assim, eu botei uma coisa pessoal, normal. Mônica, você é católica, você não pode fazer isso, assim, assado. Mas não é uma coisa natural. Tipo assim, eu compartilhei um negócio contra maltrato de animais. Você é católica? Você não pode fazer isso. Você tem que pensar nas pessoas e não nos animais. Você está colocando as pessoas, os animais acima das pessoas. Entendeu? Então ele chega a gerar, tipo assim, pior, pois é, vocês falam também. No meu dos Capuchinhos. É uma coisa muito difícil. Já chegou a ter discussões com outro rapaz da Pascom, em que ele tinha viajado e colocou um post de uma viagem e ele colocou absurdo. Olha só, a gente tem, nós temos, né, isso é normal, várias nuances disso. Tá? A gente tem católicos de vários, né, tipos, como temos pessoas de vários tipos. Tem os exagerados, é claro, aí cabe a orientação, não adianta, sai do virtual e conversa. Essa ajuda ao Papa. Sabe, tem que educar, tem que formar. A formação nossa é contínua. E a gente realmente tem vários tipos. A gente lida com isso em vários lugares. Eu lido também com católicos que chegam, explodem, daqui a pouco eu falo com a gente, você não entendeu o que a pessoa postou. Ela está a nosso favor. Aí eu explico, mas é um afã de... A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de discussão, né, sobre a questão mais um pouquinho à frente aqui da história, tá? Até para a gente entender um pouquinho. Eu botei o desafio, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do desafio. A gente tem que também deixar de ter medo do desafio. A gente tem que sair, a igreja agora com as redes sociais, mais do que nunca, ela tem que sair das catacumbas.
nós ainda, muitos de nós na comunicação, estamos nas catacumbas, falando para nós mesmos e baixinho, para ninguém escutar. É estranho a gente falar isso, mas pensem bem, façam associação, vê se não é por aí. Então, nós temos que dar um testemunho. Agora, o testemunho não é o Cristo. Olha o testemunho do Cristo, olha o espelho do Cristo. Nós, católicos, temos um ponto de referência. Olhem como eu tinha um pároco que falava assim, o que Cristo faria? Pense sempre isso. É chavão? Mas a gente não faz. Então, seja amoroso. A gente também está tendo muito isso no Vozes. Sejam amorosos. Se te está com pedra, né, não adianta você entrar com o mesmo nível de discussão. Mostre que você respeita aquela pessoa. Isso é importante. Aí, é que a gente, quando entra numa discussão, você vai e começa a discutir também. Não é isso, ninguém ganha. Pensa nos 80%. Pensa nos 80%. É que às vezes, eu vou soltar isso aqui. Vocês têm que entender o seguinte, sejam espertos. Isso é treinamento do Vozes. Quando vocês falam e começam a entrar em discussão com outra pessoa, no Facebook, com qualquer pessoa, vocês não estão sozinhos numa sala de bate-papo, sozinhos não. Vocês têm um percentual de pessoas que estão ali assistindo. Aí sejam espertos. Em vez de você falar para aquele cara que está ali discutindo com você, responde a ele, mas pensa nos outros. Manda a tua mensagem para os outros. Esquece, muitas vezes você não vai ganhar ele, mas você vai ganhar os outros. E se você perder os outros, ele ganha. Entendeu? Pegaram o conceito? Esse é o grande gancho. Vou passar um pouquinho, senão quer falar alguma coisa? Não, vou deixar. Mas nesse mote ainda assim, bem pela rede social mesmo, aquilo que eu falei da plateia, né? A gente tem plateia, não adianta. Né? Na rede social, eu sou professora também, então eu tenho uma série de alunos que estão na minha rede social e fico ali vigiando a pergunta para saber o que eu estou fazendo, né? Se eu posto alguma coisa para seguir, todo mundo já sabe. E nesse mote de não querer ganhar a discussão, é interessante quando a gente vê essa discussão como oportunidade, né? Veja talvez a agressividade, o questionamento, a crítica do outro como uma oportunidade de passar, ainda bem, graças a Deus, veio a pergunta, porque agora eu posso dizer o que a igreja diz. Entende? Porque a gente, e isso eu era muito assim, eu estou aprendendo a não ser. Quando a gente é questionado, criticado, colocado contra a parede, a gente, igual gato, quer avançar na pessoa. Não façam isso. Se sentir isso, sai do computador, grita, reza pela alma da criatura, faz qualquer coisa, se acalma, volta e não responde para brigar com ele. Responde pensando que tem um monte de gente esperando a tua resposta. Né? Porque quando eles postam isso, né, às vezes a gente entra na página da gente e posta alguma coisa para criticar. Quando eles postam isso, eles estão esperando uma crítica de volta, uma briga. Não brigue. Né? Evangeliza. Sempre que postarem isso, você agradece, fala, ai Deus, obrigado, agora eu vou evangelizar. E pensa em todo mundo que você pode alcançar, porque vai alcançar. A gente pode não estar vendo, mas a gente alcança. A gente não, né? Jesus Cristo, por meio de nós, alcança. Depois a gente vai abrir a pergunta, gente. Inclusive, a gente vai vamos tentar até ganhar um tempinho para vocês poderem discutir entre vocês no café, tá? Vai ser um lanche de discussão. Uma coisa nova, eu já fiz isso lá no secular, né? A gente está para fazer. Mas não, nós estamos para vocês. Eu vou dividir essa história para explicar direitinho. Tá ótimo. Bom dia, sou o Flávio, pastor. A ideia de vocês criar um debate, um diálogo, mas como a gente pode fazer isso, criar, lógico assim, sendo que
Está aberto no Face a todos. Então a gente tira a moderação do site ou do Facebook. Como assim? Você modera o Facebook, olha lá... O site ele tem uma moderação, o Facebook... Não, olha só, comentário, isso Você sabe que pode entrar coisas não religiosas, coisas pesadas... Não, você continua moderando, só que você não vai deixar nem essas pessoas sem resposta. O desafio é esse, nem eles você vai deixar sem resposta. É claro, quando chega num nível que não dá, eu, sinceramente, muitas vezes eu deixei uns níveis assim, somente o pessoal do peito de fora, né? Eu já deixei elas muito irritadas quando eu chego e deixo elas falando. E sou amoroso com elas. Mas também moderando nesse diálogo, ou nesse debate, ele por fora fala, olha, comentei isso, postei, colei e não foi para o Facebook, para o site, onde foi, porque eles moderaram isso. Também tem uma vertente. Assim como nós temos a nossa... Eles vão usar, olha só, contra sempre vai ter. Você não pensa nisso. É o que eu estou te falando, foca nos 80%. Você está focando numa discussão com o cara. Foca nos 80% que você tem. Por isso que às vezes eu falo, se for muito pesado, tu modera. Mas se você tiver a capacidade de argumentar e alcançar os 80%, manda ver, porque às vezes o próprio crítico é o pessoal que os 80% está olhando, são os críticos. Eles vão ver que a pessoa perdeu o sentido. Obrigado. E aí você ganha. Passa aqui. Porta do Estado. Então lá, isso significa que as pessoas estão constantemente interagindo com outros que são semelhantes ou diferentes deles, reunindo novas e inúmeras perspectivas sobre punição, religião, Deus, perdão, só um pouquinho, tá? Jesus, ética, pecado, catolicismo, aborto, eutanásia, contracepção, Papa, Vaticano, amor, guerras, Virgem Maria, casamento, sexualidade, família, feitiçação, invito, justiça, inferno, céu, purgatório, Bíblia, batismo, fé, Eucaristia, sucessão apostólica, santos, demônios, ocultismo, oração, ressurreição e etc. Eles estão discutindo. O que falta é a gente, nós darmos nossa visão católica dessa discussão, ser presença, ser testemunho. Boa noite. Quer falar alguma coisa antes de eu responder? Com tantas perspectivas, as pessoas são forçadas a decidir por elas mesmas. Acontece isso na rede? Eu digo que não. Elas têm que decidir o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é falso. Não tem? Elas têm. Mas sabe o que está acontecendo na rede? Mas essas decisões estão ocorrendo no contexto das conversações e interações. Dali que as pessoas estão formando o pensamento. Entenderam? Via texto, imagens, sons e vídeos. Vocês puderam perceber? Então, se você manda só um rosto do Cristo e não manda nada que gere alguma coisa, você está falando. Se você não estimula aquelas pessoas, e principalmente os poucos que falam lá, é isso mesmo, é isso aqui, as pessoas estão tímidas ainda, querendo entrar no espaço e falar, e muitas são até positivas. O que a gente tem que fazer é fomentar isso. Vamos fomentar isso, vamos levar. Às vezes, como você falou, você se referir a outro que está discutindo e não a quem propôs, isso te dá um espaço de abertura de discussão. Entendeu? Muitas vezes todo mundo fala, fulano, você tem razão. E a discussão passa a ser virou uma salinha, né? Vira uma sala. Então, você tem que ter. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar. Tudo isso que a gente está falando é importante.
Mas a gente tem que ter estudo da fé, a gente tem que ter profundidade, a gente tem que ver o nosso conteúdo, estar sempre buscando mais, porque só técnica, só mídia não funciona. Sobre esses compartilhamentos, né? Uma coisa que eu vejo acontecendo também, e já fiz, né? A gente chama de, não sei se é hoax ou hoax, não sei como é que pronuncia isso, mas são aquelas. Tinha muito com o Caio Fernando Abreu para esse espectro, assim, né? Aparecia a foto do escritor, uma frase que não é dele, e embaixo o nome como se ele tivesse falado. Então tinha umas frases assim absurdas, as flores são lindas, Caio Fernando Abreu. Ele não disse isso, né? E isso acontece no meio católico também. Vira e mexe, a gente pesquisando nas redes, pela arquidiocese ou às vezes lá pela paróquia, a gente encontra uma quantidade absurda de católicos compartilhando uma imagem. A última agora foi com o Papa Francisco. Botaram a imagem do Papa Francisco, frase de um pastor americano, e compartilharam como se fosse dele. E porque não se estudou, não se foi atrás da fonte, não se foi ver se aquilo era verdade, compartilhou como se fosse dele. Então eu fiz o papel de chato, assim, todo mundo que estava na minha rede social, botava aquela imagem, botava, essa frase não é Fábio, essa frase é do pastor. Aí todo mundo, poxa, mas é tão bonito. Não, tudo bem, é bonito, é feio, né? Então, quando a gente for compartilhar ou criar um conteúdo, está atento a isso também. Cuidado com o que se compartilha, é verdade, né? Nós somos católicos, tem que lidar com a verdade. Então, se você põe uma imagem com o rosto de um, uma frase de outro, e que aquilo, achando que foi ele que falou, a gente perde até a credibilidade aí, não sabe nem o que está dizendo, né? Da última vez também, aquela discussão, em discussões isso acontece muito, essa que teve com o Jean Willis agora, o Jean Willis está sempre aí, batendo na igreja, e os católicos brigam com ele, aquela coisa toda. E aí fizeram uma imagem com frases assim, que quem estava acompanhando o caso do Jean Willis tinha certeza que ele não tinha falado em momento nenhum. E aí o que ele conseguiu fazer? Ele reverteu a situação. Ele começou a mostrar, tá vendo? Olha lá, os católicos inventando mentiras sobre mim para poder dizer que eu não sei o que eu falo. Entende? Então, muito cuidado com o que a gente compartilha. No calor da discussão, viu alguma coisa que te chamou a atenção? Vai olhar, vê se é isso mesmo, vê se a fonte é fidedigna. Mesmo a frase é bacana, legal, até compartilha a frase, mas vê se o autor é aquele mesmo. Se não for, fala assim, não sei de quem é a fonte, mas achei a frase interessante. Pronto. Entendeu? Não é deixar de compartilhar, mas é só ter um embasamento para ser fidedigno, né? Porque a gente anuncia a verdade. Se no meio do anúncio da verdade aparecem mentirinhas, mesmo que pequenas, a gente e a igreja perdem a credibilidade. Eu não sei o número certo, eu sei que a gente pede uma coisa difícil até para vocês, mas até eu gostaria de perguntar aqui. Mas, por exemplo, a gente sabe por pesquisa que um número menor, bem menor, é o número de produtores de conteúdo. O resto fica um grande número, acima, esse eu sei, acho que são acima de 50 e poucos por cento, 53%, são aqueles que partilham o conteúdo. Tá? Aí vem um outro número menor, maior ainda que o dos produtores, que é aqueles que curtem o conteúdo. Só curte, não fala nada. Tem uns que compartilham. Tá? Então, produzir conteúdo, a gente sabe que não é fácil. Requer. Nós pretendemos, tem que ficar mais passando jornada, né? Nosso furacão jornada, nós vamos tentar trabalhar redes sociais, começar a trabalhar com vocês na arquidiocese, para o pessoal, formação nas redes sociais. Que isso é muito importante, entender um pouquinho isso que a Elisa está falando e como não cair na armadilha. Outro dia eu recebi de gente informada, gente nossa, o caso lá do pastor que chutou a Nossa Senhora, que o cara tinha sofrido câncer, não sei o quê, tinha se convertido.
Nossa senhora, mas aquilo rodou na internet, chegou na minha mão, vi alguém do meu grupo. Eu falei assim, gente, isso não é verdade. Olhem lá, sabe quando eu vejo não é verdade? Eu fui pesquisar. Eu usei o mesmo Google para pesquisar. Não tem nada disso. De onde tirou? É um viral que me coloca. Isso às vezes vai contra a gente. Então é saber fazer o conteúdo. Eu tinha esse meu, que eu chamo até que era um nível de escritor mais tempárico. Ele fala, uma das grandes coisas que ele me ensinou foi isso assim, Cacá, sempre fé e vida. Vida e fé. Tudo. Fé e vida. Não adianta falar de vida só e não adianta de falar fé sozinho. A fé tem que vir com a vida. E quando vocês comunicarem, vocês às vezes, já falei isso até, vocês têm que pegar lá alguma coisa da vida e trazer a fé. Não adianta ficar falando de fé só o rosto de Cristo. Tem que ir aonde, o que eu falo para aquela pessoa que eu vou mexer com ela. Da vida dela. Muitas vezes é uma coisa do dia a dia. E dali você faz uma narração para a fé. Isso requer exercício, a gente vai trabalhar. Não sei se vocês sabem, conhecem esse termo, lendas urbanas. São uma série de coisas que se inventam e que se jogam pela rede. Uma das coisas que me irrita profundamente é aquelas fotos horríveis de criança, né? Dizendo compartilhe, porque o Facebook vai dar, assim, o Facebook não dá nada, isso não existe. E quando tiver, assim, algumas coisas, tem um site chamado Quatro Ventos, que ele coleciona essas coisas, e muitas vezes até eu vou lá para saber, entendeu? Porque muitas coisas, às vezes você fica, pô, será que isso é verdade? E ali ele é um estudioso, um sociólogo que faz e que vê, entendeu? Que são lendas urbanas. Tem gente que se apraz fazendo, escrevendo coisas mórbidas, né? Como outro dia, o corpo humano todo destroçado, dizendo, isso não tem nada a ver, né? Então, para interagir com essas pessoas, né, aqueles que estão lá discutindo aqueles temas, a igreja precisa lançar-se às redes. Né? Cheio de gente chegou para mim, você está errado, essa cara dele. Não está errado não, essa é a jogadinha publicitária. Tá? Engajar-se nas conversações. Ah, isso eu acho que você foi muito. Vai. Com coerência física e digital. E principalmente, fazer interação e não transmissão. Seja social. Gente, não é à toa que o nome é rede social. Tem um motivo. Porque ela é um local de interação. Ela não é um local de transmissão. Eu não quero jogar meu post lá e fazer com que as pessoas curtam e vá embora. Eu quero levar uma mensagem, sim, mas eu quero levar também uma reflexão, eu quero retornar alguma coisa disso e eu quero que essa reflexão cresça, que vira verdade, que vira informação. Né? E aí, só lembrando de duas falas, tanto do padre Antônio Spagaro quanto do Dom Antônio para a gente. Não vou dizer tudo, do padre Antônio Spagaro, ele disse, né, que a igreja ela está presente onde o homem está presente. Né? E se o homem está presente dentro do ambiente da rede social, a igreja também precisa estar presente ali. Ali é mais um lugar para que a igreja esteja presente. Mas a igreja não vai estar presente com o Papa numa conta no Facebook com, sei lá, não sei quantos bilhões de amigos. Né? A igreja está presente com os católicos que estão na rede. Né? Com as nossas páginas paroquiais que estão na rede. Né? As páginas arquidiocesanas, como a gente às vezes dialoga com as páginas arquidiocesanas de Boca, tem umas outras arquidiocesanas que estão na rede. Né? Então, a igreja se faz presente por meio de nós. Né? E se a gente quer, a mensagem que a gente quer passar não é simplesmente uma doutrina
ou um dogma, ou a tradição, a gente também passa tudo isso, mas o que a gente como